Para fazer seu grande expediente. Meu caro presidente, deputado Amaury, meus caros companheiros e companheiras, deputados e deputadas, primeiro eu cedi com muita satisfação o espaço para que esse pequeno debate acontecesse, com o qual concordo plenamente com a exposição de vossas excelências aqui. É preciso dar coerência a essa questão, né? A coerência e a obrigação dos prazos não pode estar só na prestação de contas do candidato ou dos candidatos. É preciso que os tribunais e principalmente o TSE também cumpram os prazos. Por que tem prazo para todo mundo lá e não tem prazo aqui? Eu concordo plenamente com o que foi colocado, eu acho até que é preciso mais rigor nessa questão, e essa é a postura que sempre é mais verticalizada por parte dos tribunais, notadamente os mais superiores, sabe, que nos colocam sempre o rigor da lei, o rigor dos prazos, mas eles próprios não cumprem. Hein? Concordo plenamente e agradeço, deputado Amaury, a lembrança que Vossa Excelência colocou dessa sessão solene, que eu abordarei no final da minha fala também, em relação ao centenário de Luiz Gonzaga, e nós já de antemão convocamos toda a bancada nordestina e todos os deputados, já que o Luiz Gonzaga, apesar de nordestino, é um homem nacional, né? Até porque quando de Minas ele foi para o Rio, onde se notabilizou e acabou sendo escolhido rei do Baião, sendo nomeado rei do Baião em São Paulo em 1950. Portanto, é um homem nacional, homem da cultura desse país. Portanto, sua música, o seu lamento, o seu reclame, né, do sofrimento nordestino e das alegrias nossas enquanto nordestinos, contagiou o Brasil todo. Por isso que acho que é meritório esse parlamento fazer essa homenagem no primeiro centenário de nascimento do grande Lua, do grande rei do Baião, Luiz Gonzaga. Mas, senhores deputados, senhor presidente, eu participei com muita honra a convite da Organização Pan-Americana da Saúde, órgão da Organização Mundial de Saúde, da reunião regional para o fortalecimento da informação e prestação de contas sobre a saúde das mulheres e das crianças, que ocorreu na Guatemala, de 22 a 24 de outubro passado. Vossa Excelência, que foi secretário também de saúde no seu estado, a Bahia, e sei, pelo meu contato consigo, que Vossa Excelência é cioso dessa questão da melhoria dos indicadores de saúde pública no nosso país. Esse encontro busca exatamente, como estratégia da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde aqui na América Latina e no Caribe, reforçar políticas que apontem para a redução da mortalidade materna, a redução da mortalidade infantil. Nesse encontro também estiveram presentes delegações com ampla representação dos governos, da sociedade civil e entidades que participam do desenvolvimento dos 6 países foco da Comissão na América Latina e Caribe, com o propósito fundamental de desenvolver ações, avaliando-as e prestando contas sistematicamente em relação à saúde das mulheres e crianças, e assim atender aos objetivos, às metas estabelecidas nos objetivos de desenvolvimento do milênio, principalmente o de número 4 e o de número 5, que trata disso. Contribuir com a redução da morbimortalidade infantil e materna, mediante as recomendações da Estratégia Global para a Saúde das Mulheres e das Crianças, nos 6 países priorizados pela Comissão, na região das Américas e Caribe, países esses: Haiti, México, Guatemala, Peru, Bolívia e Brasil, que estiveram todos muito bem representados
nesse encontro. É muito importante sabermos, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que em setembro de 2010, o secretário-geral das Nações Unidas lançou a Estratégia Mundial para a Saúde da Mulher e da Criança. Em maio de 2011, muitos países responderam o chamado, pactuando com essa causa, estabelecida dentre aquelas dos Objetivos do Milênio. A OMS propôs a criação de uma comissão de informação e prestação de contas sobre a saúde materna e infantil, como forma de apoiar os países e entidades comprometidas com essa nobre bandeira. A comissão desenvolveu um marco na prestação de contas, buscando comprometer governos, parlamentos, comunidades e toda a sociedade civil. Definiu essa prestação de contas como um processo cíclico de vigilância, revisão e atuação ou aplicação de medidas corretivas. Necessitando avaliar os progressos em relação aos compromissos e às metas estabelecidas, reconhecer os êxitos e assinalar os problemas que devem ser atacados para melhorar o mais breve possível a saúde das mulheres e das crianças em todas as nações onde ainda representem agravos importantes à saúde pública. Em 1990, foi estabelecido um plano de ação regional para a redução da mortalidade materna nas Américas, baseado no preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde, que diz, abre aspas, o gozo do grau máximo de saúde que se possa obter é um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, ideologia política e condição socioeconômica ou social. Depois que os países membros assinaram esses compromissos, meus caros deputados, houve considerável redução na mortalidade materna entre os anos de 1990 e 2010. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa diminuição foi de 41%, muito significativa, porém essa queda ainda continua sendo insuficiente para que a região das Américas atinja o objetivo de desenvolvimento do milênio número 5 até 2015, portanto daqui a 2 anos. E a ODM, o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio número 5, estabelece como meta, abre aspas, reduzir em 3/4 até 2015 a taxa de mortalidade materna, deter o da mortalidade por câncer de mama e por câncer de colo de útero. Portanto, são objetivos fundamentais. Apesar da redução que eu citei aqui, que são dados confiáveis, plenamente confiáveis, da própria Organização Mundial de Saúde, mas ainda insuficientes, porque eu acho, meu caro deputado Amaury, que enquanto morrer uma mulher de parto, enquanto morrer uma mulher decorrente de uma gestação, nós não podemos aceitar, não podemos nos resignarmos diante de um fato tão grave. Eu coloco sempre, deputado Mauro Benevides, a mulher paga caro, paga muito caro, pelo fato dela ter o útero que nos alberga, paga muito caro pelo fato dela ter as glândulas mamárias que garantiram em épocas priscas do início das nossas civilizações, o início da espécie. Eu vou retroagir ainda muito mais, lá da época dos neandertais, no processo evolutivo, desenvolveu para exatamente garantir como nós, seres humanos, para que nós, seres humanos, pudéssemos estar aqui em pleno gozo das nossas vidas e nossos direitos. Então, precisamos, eu acho que isso é uma tarefa dos governos, é uma tarefa da sociedade, é uma tarefa dos parlamentos, é uma tarefa de todos nós buscarmos encontrar, somar com a Organização Mundial de Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde, que faz um grande trabalho aqui na América Latina e no Caribe, nós buscarmos encontrar saídas
né, planejadas, trabalhadas, para que nós possamos reduzir ainda mais e atingir a meta de desenvolvimento do milênio número 5, que é essa redução da mortalidade materna. Vossa Excelência, permite, não, deputado João? Com muita honra, deputado Mauro Benevides. Naturalmente, cumprimentar Vossa Excelência que, ao retornar da Guatemala, após representar formalmente a Câmara dos Deputados nesse congresso, que objetivava, sobretudo, fixar diretrizes para uma ação em defesa da área materno-infantil, Vossa Excelência delineia aqueles rumos que ali foram estabelecidos e que cabe a nós, brasileiros, cumprir à risca aquilo que foi estabelecido num conclave de tanta repercussão, a que Vossa Excelência esteve presente representando o Congresso Nacional. Agora, Vossa Excelência, que conhece a realidade dos estados nordestinos, já pressentiu que a área de saúde, naqueles municípios de menor potencialidade orçamentária, esse problema se angustia, e se perdurarem esses repasses nesse final de exercício e início do próximo ano, é evidentemente que a situação na área de saúde ficará calamitosa, exigindo uma imediata intervenção do Ministério da Saúde, de outros órgãos e até da própria Presidente da República, garantindo os recursos indispensáveis a que essas comunas possam atender a esses objetivos que Vossa Excelência delineou com tanta precisão e clareza. Portanto, trazido, portanto, a colação por Vossa Excelência no debate de uma matéria de tamanha relevância, eu confio em que haja uma ação conjugada do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde e, naturalmente, dos prefeitos municipais e dos seus secretários, para que nós consigamos, em termos de política de assistência materno-infantil, atingirmos esses parâmetros que seriam os ideais preconizados na Conferência de Guatemala. Cumprimento a Vossa Excelência. Deputado Mauro Benevides, Vossa Excelência, com a sabedoria que Vossa Excelência tem, a experiência e o conhecimento que é pródigo, eu conheço há muito tempo e sei disso. Vossa Excelência já antecipou uma das questões que, ao meu ver, se torna uma das barreiras mais presentes entre nós, a questão exatamente do financiamento, que eu abordarei logo em breve aqui na minha fala, mas que com certeza é um dos graves problemas. Deputada Amauri sabe disso, que foi gestor, como eu fui gestor, secretário de Saúde do Estado do Ceará. Nós sabemos que esse é um entrave. Nós temos hoje um Ministério da Saúde pródigo de propostas. Nós temos um ministro, um homem de carreira do SUS, né? Talvez na história do Brasil não tivemos como temos hoje, um ministro com tanto conhecimento, com tanto compromisso com o SUS, como com sua equipe, né? O doutor Elvésio, o Dorico, o Mozart, em nome deles, o Dário, que esteve conosco lá nesse encontro, né? São quadros importantes, com propostas importantes que contagiaram todos os estados da República, da nossa federação, e que esbarramos na questão do dinheiro, na questão do financiamento ou do subfinanciamento que vivemos. Então, seguindo os dados oficiais publicados nos indicadores básicos de saúde de 2010 para os países da América Latina e Caribe, a razão de mortalidade materna é de 88,9 por mil nascidos vivos aqui na região das Américas. Cerca de 95% desses óbitos, dessas mortes maternas, 95% pode ser evitado. E as causas mais frequentes dessas mortes: hipertensão induzida pela gravidez, 26%, hemorragias, 21%, complicações relacionadas com o aborto em condições perigosas, 13%, trabalho de parto obstruído, 12%, sepsemias, 8%, e outras causas, 15%. A violência contra a mulher é outro fator de risco de morte materna. A Organização Mundial de Saúde demonstrou
E pasme, deputada Mauri, pasme, deputado Mauro Benevides, de 15 a 71% das mulheres sofrem violência física e sexual perpetrada por seu companheiro. No caso das grávidas, esta cifra varia de 4 a 32%. E 90% dos casos de violência contra grávidas, o agressor é o pai biológico. Uma publicação recente indica que a falta de respeito e o abuso dos provedores de saúde constitui outra forma de violência contra grávidas, implicando que isto representa uma barreira no acesso aos cuidados de saúde. No Brasil, segundo publicações da OPAS, Situação da Saúde nas Américas, indicadores básicos, já de 2012, coloca que o Brasil, a razão de mortalidade materna por 100 mil nascidos vivos, em 2010, foi 67,5. Um avanço importante, houve uma redução importante, mas dentro daquilo, precisamos continuar reduzindo, porque essa razão não nos interessa. Essa razão de mortalidade materna não nos conforta, porque estão morrendo mulheres pobres, mulheres negras, mulheres índias, mulheres de minorias, mulheres que realmente não têm acesso, ou que ainda não têm acesso à saúde pública, à saúde garantida como queremos. Em relação à mortalidade infantil, também dados de 2010, a taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos, em 2010 foi 16,2. Eu me lembro aqui, deputada Mauri, quando fui prefeito a primeira vez da minha cidade, lá no Ceará, Santana do Acaraú, a mortalidade materna, deputada Érica Cocai, era 164 por 1.000. Isso não foi nos primórdios do século XX, não. Foi 1989, 1990. E aí a gente reduziu essa taxa de mortalidade. O Brasil hoje tem a taxa de mortalidade 16,2. Mas com a mesma lógica que a gente coloca para as mulheres, enquanto morrerem crianças que por causas evitáveis, nós temos que continuar insistindo para que reduzamos ainda mais essa taxa de mortalidade infantil. O Objetivo de Desenvolvimento do Milênio número 4 estabelece como meta, abre aspas, reduzir em 2/3 até 2015 a mortalidade de crianças menores de 5 anos. A mortalidade e a morbidade materna evitáveis que existem atualmente são expressão da iniquidade, desigualdade e da falta de poder das mulheres. Mesmo sabendo da importância dos determinantes socioeconômicos, culturais e ambientais em relação à morbimortalidade materna, o setor de saúde pode adotar medidas concretas destinadas à sua diminuição. Melhorar os serviços de planejamento familiar, atenção antes da gravidez, no pré-natal, parto, puerpério, podem ajudar a prevenir mortes maternas e a morbidade grávida. É imprescindível termos informações confiáveis e ágeis dos óbitos maternos e infantis, a partir de notificações obrigatórias, de preferência nas primeiras 24 horas após o óbito, para que tenhamos investigação de cada uma dessas mortes e conhecermos assim as suas causas. Só assim poderemos dar respostas, adotando medidas que venham evitar outros óbitos, outras mortes. Volto a insistir na necessidade inadiável de melhorarmos a qualidade da atenção à saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil no nosso Sistema Único de Saúde. Temos que ressaltar o muito que está sendo feito, inclusive a ação importante desenvolvida pelo ministro Padilha e sua equipe com a rede Cegonha, que foi tão bem apresentada lá pelo doutor Dário, lá do Ministério, que representou o ministro Padilha.
para que avancemos ainda mais, além das medidas citadas anteriormente. Necessitamos urgentemente de um financiamento, deputado Mauro Benevides, financiamento compatível com o tamanho das demandas ao Sistema Único de Saúde. Com os recursos que temos hoje, torna-se impossível compatibilizar o binômio demanda versus oferta, motivo das crises vivenciadas pelo nosso sistema e das legítimas queixas da população brasileira. Precisamos vencer a resistência existente quando se trata de mais dinheiro para a saúde pública. Quando se busca mais dinheiro para a saúde pública, nos deparamos com essas resistências. O subfinanciamento atinge em cheio os 3 entes da federação, Estado, União, Estados e municípios, que por conta disso ficam impedidos de garantir o cumprimento dos princípios norteadores do SUS, como universalidade, equidade e integralidade. Nossa sociedade carrega um histórico débito com as crianças e principalmente com as mulheres, seja pela segregação imposta pelo machismo, ainda muito presente, também pela vergonhosa e desafiadora violência em todas as formas perpetrada contra elas, que deslustra imensamente o terceiro milênio. Finalizo minha fala, senhor presidente, destacando esse evento promovido pela OPAS, Organização Mundial de Saúde, em nome dos doutores Oscar Suriel, coordenador técnico de saúde familiar, e doutor Rodolfo Gomes Ponce de Leon, gerente da saúde familiar e ciclo de vida, que inclusive estão presentes aqui, 2 grandes técnicos aqui da OPAS, aqui no nosso Brasil, e que nos ajudam, têm ajudado bastante em todas essas estratégias, em todas essas tentativas de melhorar a condição de saúde da mulher e da criança. E a importância, quero destacar, a importância da estratégia de fortalecer a informação e prestação de contas sobre a saúde das mulheres e das crianças, envolvendo os governos, sociedade civil, parlamentos, meios de comunicação, os organismos multilaterais, juntando forças e evitando desperdício, comprometendo todos com a nobre causa da redução da mortalidade materna e infantil, não apenas na América Latina e Caribe, mas em todas as nações onde represente agravos importantes à saúde pública. Não poderia deixar de citar, meu caro presidente, a importante participação da delegação brasileira, em nome do doutor Dário Frederico Pache, representou o ministro Padilha nesse conclave na Guatemala, mostrando de forma inequívoca o quanto que o Brasil já avançou. Firmamos o compromisso de desenvolvermos ações em diversas áreas de atuação, junto ao governo, à sociedade civil e no parlamento, como forma de contribuir com o objetivo central do nosso encontro. Contactei, depois que voltei, com o nosso presidente da Câmara, deputado Marco Maia, para a criação de uma comissão especial para debater a política de saúde das mulheres e das crianças. E em 2013, realizaremos um encontro aqui, onde buscamos, deputado Amauri, formar um grupo parlamentar, Brasil com Haiti, Brasil com México, com os demais países participantes desse encontro, para que possamos implementar as estratégias amplamente debatidas. Agradecer a atenção também do embaixador do Brasil na Guatemala, Dr. José Roberto de Almeida Pinto, e da ministra conselheira da Embaixada Maria Silvia Barbim Laurindo, durante a nossa estadia naquele país. Eu quero, encerrando minha fala, senhor presidente Amauri, nós precisamos mobilizar não apenas os parlamentares da área de saúde, da frente parlamentar da saúde, mas todos os parlamentares dessa casa, que eu tenho certeza absoluta, todos, sem exceção, têm
a contribuir e defendem essa causa, essa bandeira da redução da mortalidade materna e da redução da mortalidade infantil, para que nós façamos justiça, para que nós possamos garantir igualdade, para que a gente possa garantir, justiça social. E não há justiça social em país nenhum do mundo enquanto morrerem mulheres e crianças porque nasceram mais pobres do que outros. Muito obrigado, senhor presidente.